Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. O texto que nós trouxemos hoje tem como título No culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que prosseguimos na subida para mais alto. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que o cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz e amor. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou o anseio de fraternidade. Engrandeceram as mentes em propósitos superiores, e as energias santificadoras felicitou o Espírito. Não esqueças, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Esse texto encontra-se no livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Boa noite. Para o dia de hoje, eu escolhi um tema que talvez muitos aqui já pratiquem em casa, e a gente vai rememorar, vamos comentar alguma coisa, mas sempre nos acrescenta, né, o estudo, o entendimento. O Evangelho no lar. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a doutrina espírita tem como base Jesus. Então, ela é uma doutrina cristã. E os princípios fundamentais da doutrina espírita estão contidos principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de uma parte fundamental, digamos, do Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento trouxe por Jesus, a gente pode dividir, vamos dizer, em 5 partes, né? A primeira parte são os atos comuns da vida do Cristo. A segunda parte, os milagres. A terceira parte, as profecias. A quarta parte, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, né, da Igreja Católica. E a quinta parte dos ensinos de Jesus, né, que foram compilados pelos apóstolos, traz o ensino moral. Então, a doutrina espírita, ela se ateve nessa última parte, ou seja, de tudo que foi dito no Evangelho, né, no Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo traz apenas a parte da moral. Por quê? Porque é a parte principal. O ensino moral que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, traz a luz do entendimento para todos nós, né? E é onde você não tem como discutir, né? Independente de qualquer religião, qualquer que seja a religião cristã,
ela sempre vai ter a mesma visão moral. Ali não muda a parte moral do que o Cristo trouxe para nós, né? Então a leitura, a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo é indispensável para todos nós que buscamos a verdade, né? A verdade para as nossas vidas, a verdade para a nossa evolução. Então, o Espiritismo, ele aconselha a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo pelo menos uma vez por semana pelas famílias, nas casas. E aqueles que moram sozinhos ou que já não têm a família, que façam isso também sozinhos. Porque, como dizia Paulo de Tarso, nós somos todos nós rodeados por uma nuvem de testemunhas de invisíveis. E essa nuvem de testemunhas são os nossos espíritos afins, não é? Tanto os espíritos bons, os nossos protetores, que todos nós temos aqui, a nossa assembleia aqui está composta de o dobro, se formos contar só nós e os nossos espíritos guardiães. Mas a gente tem também os nossos obsessores e temos outros espíritos familiares que nos gostam. Então, quer dizer que em volta da gente, a gente cativa um monte de espíritos, né? Então, ninguém está nunca sozinho. Esses comentários têm o objetivo só para a gente poder organizar e sistematizar e trazer com que o Evangelho seja uma coisa constante para todos nós, né? Independente da família, grande, pequena, né? E para que a gente compreenda melhor os ensinamentos de Jesus, né? E traga a prática, né? Principalmente da oração em família, né? Que é uma coisa muito forte, né? Como o Antônio Marcos falou aqui, a nossa reunião, que a gente teve uma exposição, né, do filme, né, do Divaldo, trouxe um sentimento para todos nós assim, muito grande, né? Emocionado, todos emocionamos. Os mais chorões, como eu, por exemplo, chorei, a gente chora, a gente se emociona. E aqui a gente sente uma união maior, né? E aqui é uma família, uma casa de Jesus, né? E como é a nossa casa? Nossa casa não é de Jesus? Né? Aonde a gente mora não é de Jesus? É lógico que é uma casa de Jesus. E o que a gente faz para que isso seja, né, tão bom quanto aqui? Então, aí entra o Evangelho no Lar, que pode ser feito, né? Então, vamos dar algumas dicas básicas ali. Então, como fazer o Evangelho no Lar? Primeiramente, a gente deve escolher uma data da semana, em qualquer dia, né? E escolher uma hora, né? Para que seja feito todas as semanas, né? Naquela mesma hora. Os espíritos superiores, mesmo os nossos anjos de guarda, mas os espíritos superiores que também nos acompanham, eles têm agenda cheia, né? E eles precisam de uma normatização, de uma sistematização, para que eles possam também vir aqui na agenda deles nos acompanhar. Os espíritos inferiores sempre estão disponíveis. Esse a gente não precisa se preocupar, não precisa marcar a hora para eles. Eles sempre estão do nosso lado, né? Mas os espíritos superiores, né, infelizmente, dependendo da nossa vibração, e como a gente não consegue manter uma vibração sempre lá em cima, eles precisam que a gente chame. Mas se a gente marcar uma data e uma hora, fica mais fácil, né? Assim como a gente pode fazer uma comparação com um médico. Quem vai a um consultório médico e precisa de um médico especialista, e se esse especialista for de uma especialidade mais difícil, a gente sabe que a gente precisa marcar com antecedência, né? A gente espera às vezes mais de um mês para conseguir aquele especialista, mesmo tendo plano de saúde. Às vezes a gente acaba nem usando o plano de saúde, paga particular para ver se a consulta antecipa, né? Porque senão nem com o plano de saúde não consegue. Então os espíritos também são assim, os espíritos superiores. Eles têm bastante coisa para fazer. Não é, venha cá, meu espírito protetor que ele vem. Nem sempre é assim, né? E a gente tem os espíritos que nos acompanham, lógico, mas a gente tem também outros espíritos que podem estar juntos com a gente na nossa família, na nossa casa. Mas a gente precisa organizar essa bagunça, né? Senão fica meio complicado. Então, essa conveniência de data e horário é bom que seja para todos nós, né? Para todos que compõem a família. 1, 2, 3 pessoas, 4, aqueles que estudam, que trabalham, horário de chegada, de saída. Então, a gente tem que usar o bom senso e ver o que fica melhor para a maioria de nós. Se não consegue unir todos naquela hora, pelo menos a maioria, né? Naquela hora. É comum que no dia que a gente marca o Evangelho no Lar, acontece o quê? Primeira coisa, toca o celular. Então não precisa nem dizer, né, gente? Como aqui na Casa Espírita, desliguem o celular. Porque é um tempo tão pequeno que a gente vai ficar com o celular fora de ar, que a menos que a pessoa seja um médico ou esteja alguém que esteja passando muita necessidade, a gente não precisa do celular ligado, né? E também é muito comum que bem na hora que a gente está fazendo a nossa reunião, toca a porta, toca a campainha, né?
vem uma visita, vem um parente que a gente não vê há muito tempo, vem um vizinho pedir alguma coisa. Então, se isso acontecer, que bom que aconteceu. Não é para interromper o evangelho, não é para fazer com que ele não aconteça, não. A gente convida quem chegou até a nossa casa para entrar e fala assim, explica, fala, olha gente, você chegou na hora certa. Foi Deus que mandou vocês hoje aqui, porque hoje a gente está bem no horário do nosso evangelho. Então vamos fazer junto com a gente uma oração? E se aquela pessoa que chega ali não é da mesma religião da gente, não tem problema nenhum. A gente pode escolher um tema mais ameno, falar de Jesus, é praticamente universal. Não precisamos falar nada que aborde alguma coisa que constrange os outros. Um Pai Nosso é universal. Então a gente pode fazer um evangelho no lar de uma maneira bem tranquila e convidar qualquer pessoa que nos chegue naquele momento, né? Porque geralmente ele fala, veio justamente para me atrapalhar, para mim não fazer o evangelho. Não, gente, para a gente fazer o evangelho junto com quem nos bate a porta, né? Então, essas visitas carnais, né, encarnadas e desencarnadas, as visitas virtuais, né, seja do celular ou não, a gente tem que saber também ativar elas, né? Então, dos virtuais, do celular, a gente desliga, né? Desliga a televisão, a gente pode colocar uma música suave, quem gosta de instrumental, uma música, né, clássica, uma música suave para a gente poder conversar, poder ler e poder se sintonizar. Então a música harmoniza o ambiente. Mas o fulano, o ciclano não gosta de tal música. Tudo bem, então deixa sem música, né? Não é necessário, né? A gente tem que ser maleável, né? Lembrando que essa reunião do Evangelho no Lar é para atingir todos os corações, né? Para harmonizar o quê? A nossa casa, para torná-la uma casa de Jesus, né? A gente tem, além do celular, além da necessidade de colocar uma música ou não, né, adequar isso, fazer em segundo plano, como segunda medida, a prece de abertura. Então a prece, como a Dani fez a leitura lá, ela é muito importante para todos nós. E nesse momento do Evangelho, a prece deve ser feita de uma maneira simples, né? De preferência com palavras simples, literalmente abrir o nosso coração para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, para quem a gente se sintonize melhor, com o nosso anjo da guarda, quem a gente consiga sintonizar melhor e falar com ele, né? Falar com essas entidades e para que venha até nós a luz, o entendimento, a presença desses espíritos junto com a nossa família, né? E muitas vezes a gente tem em casa crianças, né? Os pequenininhos, né? Os pequenininhos devem participar do Evangelho no Lar? Sim, eles fazem parte da família. Mas fazem bagunça, correm, não sei o quê. Tenta, gente. Lembre que a gente também tem que dar educação para as crianças, né? Tentar controlá-los, tentar colocar eles, serenar eles, entretê-los ali, mas com aquele ambiente da oração. Explicar para eles que aquele momento é de conversar com Jesus, né? E eu acho que isso é muito importante. As crianças devem crescer na casa ouvindo a palavra de Jesus, né? E presenciando isso de uma maneira que toque os corações deles, né? E a gente sabe fazer isso para a criança. Os pais, né, pelo menos deveriam saber fazer isso, né? A prece de abertura deve ser feita com simplicidade, né? E a gente tem que lembrar sempre que, como disse Jesus, onde houverem duas ou mais pessoas, encarnadas ou desencarnadas, então ninguém está sozinho, ali ele sempre estará, né? Ele estará presente com a gente, né? Então nunca estamos sós. A importância da prece é indispensável. Abertura. Abrimos os trabalhos, uma prece rápida, simples, né? E a gente vai fazer isso em voz alta. Mas por que em voz alta? Porque os espíritos que nos cercam e os nossos obsessores sempre estão juntos conosco, né? Lembrando que os obsessores são aqueles espíritos que nós desvirtuamos, que nós induzimos eles a cometerem erros e eles hoje se sentem revoltados com os erros que nós cometemos lá atrás, né? Contra eles ou com eles, né? Então esses obsessores, eles são espíritos que precisam também ouvir, né? E muitos deles, apesar deles entenderem, ouvirem, sentirem nossos sentimentos e os nossos pensamentos, quando a gente fala em voz alta, faz a oração em voz alta e lê os textos em voz alta, eles também conseguem assimilar isso com mais propriedade, né? Então é uma caridade também fazer a oração em voz alta. Mas eu estou numa casa que ninguém aceita fazer evangelho, né? Todo mundo está lá. Tudo bem, a gente respeita a opinião dos outros, os outros familiares, faz a reunião, faz a nossa oração num lugar
fechado, de portas fechadas, para não incomodar os outros, e pede a gentileza para os outros também se comportarem e não colocar som alto, televisão alta, né? Som alto para que também não nos atrapalhe, né? Então a gente pode fazer a oração em voz alta, né? Até fechado num banheiro, não tem nenhum problema, né? Mas a gente vai estar lendo ali, vai estar fazendo a oração, falando com os espíritos que estão ali do lado, né? Em voz alta. A leitura, como no passo 3, a leitura do Evangelho. Então, a importância do Evangelho segundo o Espiritismo é muito grande. Mas a gente pode colocar também outras obras. Tem a Fonte Viva, tem o livro Pão Nosso, tem Vinha de Luz, tem vários outros livros que são muito importantes que a gente possa ler, são textos pequenos que a gente vai ler, vai comentar, né? Alguns são de literaturas mais antigas, tem um português mais difícil, mas a gente pode, né, ir traduzindo aquilo ali. E quando tem criança presente, a gente tem livros infantis, histórias pequenas, né? Tem livros voltados para as crianças que já têm entendimento. Então a gente pode, até na biblioteca ali tem livros, se alguém quiser depois comprar ou emprestar, lá tem. Então a gente tem livros, literatura até para as crianças, que a gente pode fazer um evangelho voltado também para as crianças, né? Que é muito importante, né? Que é o nosso patrimônio maior, né? Os nossos filhos. A leitura do evangelho, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode pegar ela e ler sequencialmente, né? Desde o início do evangelho segundo o Espiritismo, né? Abrindo lá desde a primeira página e lendo todo o seu conteúdo, como a gente pode fazer também na leitura aleatória. Lembrando que aleatório não tem nada, né? A gente sempre vai estar abrindo um texto, né, de uma maneira aleatória e sempre vai cair um texto que a gente precisa às vezes ouvir. Ah, mas eu já li esse texto 10 vezes. Então, além de a gente ouvir, a gente tem que lembrar de praticar, né, que é o mais difícil. Ler é fácil, mas praticar se torna um pouco mais difícil. Mas a gente tem que ler, né, e procurar isso. Era muito comum na época de Jesus, as pessoas comentarem, né? Eles pegavam as escritas, né, do Velho Testamento, né, das escritas de Moisés, e eles liam, eram textos soltos, né, eles pegavam ao acaso e faziam a leitura, né, e faziam um comentário. Então, Jesus foi um dos primeiros, né, que fez o evangelho no lar, né, porque ele fazia o evangelho e fez o primeiro evangelho na casa de Pedro, né, de Simão Pedro. Então, a gente está repetindo os passos ali, né, com as nossas imperfeições de Jesus ali fazendo o evangelho no lar, né. O evangelho sempre nos traz as respostas, os consolos para as nossas dúvidas, para as nossas ansiedades, para as nossas dores, né. Então, o evangelho ele vale muito para nos resolver as nossas encrencas, né, os nossos problemas que a gente tem ali, né. E o evangelho, né, isso eu cresci com meu pai fazendo o evangelho, e a gente era adolescente, tinha muita revolta, não gostava e tal, meu pai impunha muito que a gente tinha que fazer evangelho e tal. A gente precisava disso, nós éramos espíritos muito rebeldes ali. Então foi necessário que meu pai fosse, né, firme no cabresto ali, senão a gente fugia mesmo. Mas a gente tem que lembrar que o evangelho no lar não é um objeto como uma lavanderia para a gente lavar a roupa suja da família. Não é esse momento o momento da gente fazer isso. Então, eu estava ouvindo alguns vídeos na internet falando sobre o evangelho, e teve um vídeo que falou lá que nesse momento a gente deve começar a falar sobre o que nos agrada, o que desagrada do comportamento dos pais, dos filhos e tal. Não. Todos os orientadores espíritas falam que o momento do evangelho não é momento de lavar roupa suja. Então, o momento do evangelho é da gente ler o evangelho, né, ou alguma outra obra, fazer um comentário à luz do Espiritismo, ver o que cada um entendeu, deixar um espaço para que cada um dê a sua opinião, fale o que entendeu, né? E é isso, gente. Não é momento de fazer apontamentos de dedo. Ah, essa leitura aqui é para você, tá vendo? Não é para você fazer isso. Viu? Você fez aquilo? Tá. E aí começa a confusão. Aí desarmoniza o ambiente, daí realmente o evangelho no lar fica um inferno no lar, né? Daí complica. Essa lavanderia, então, não faz parte do evangelho. A gente não pode esquecer disso. Porque é um momento de união, de fortalecimento da família, né, em que principalmente os nossos mentores, né, eles nos trazem aquilo que a gente está precisando. E como eles nos trazem aquilo que nós estamos precisando, a água faz parte do evangelho no lar. Então a gente pode colocar uma jarra com água, colocar um copo para cada pessoa que vai participar. É bom, pode estar um copo já com água para cada um, né, para que cada um receba, né, dos seus mentores aquilo que precisa, né.
Alguns lugares a gente deixa a jarra cheia, né? E depois vai dividir para cada um. Então a gente vai receber naquele momento aquilo que é necessário, né? Para cada um de nós. Então são detalhes que a gente pode adequar como a gente se sentir mais confortável. Mas a importância então de a gente manter esse ambiente harmonizado para que os mentores trabalhem a nosso favor, para que eles possam chegar até nós. A gente precisa fazer isso porque senão, gente, é como a gente tomar banho no chuveiro de guarda-chuva aberto, né? Não adianta a gente sentar, abrir o livro, ler, né? Ou aqui, como a gente está aqui agora, e estar com as cabeças, com o pensamento, é só lá fora, né? É só ver o dinheiro, a conta, o empregado, esse, aquele outro. A gente esquece que a gente está aqui para se beneficiar. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, como dizia Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará. Primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, se ajudar. No momento que a gente está aqui, que a gente vai tomar o passe, né, que a gente está em casa, que a gente vai receber orientação ou vai receber uma água fluida, a gente tem que serenar, se acalmar, né, para que a gente possa receber esses benefícios, que são muitos, né, dos nossos mentores, das espiritualidades que querem nos ajudar. Tantos espíritos familiares hoje aqui presentes, nos dando abraço, nos desejando boa sorte e força na nossa caminhada. E se a gente não está com a sintonia aqui, se a gente está só de corpo presente, né, a gente não sente nenhuma emoção, né? Triste isso, né? Então vamos lembrar do guarda-chuva. Vamos fechar os guarda-chuvas, né? Para abrir eles num outro momento, não no momento do Evangelho no Lar. Então, as crianças eu comentei, dos outros livros eu comentei. Tá. O Evangelho, sem a menor vontade de ser feito, né? Quando a gente não tem vontade de fazer ele, é lógico que ele não vai sair bem, vai sempre dar um pouco de problema. Mas a gente tem que ser persistente, né? A gente tem que ser persistente para a gente fazer com que ele se torne um hábito para a gente. É como quem não gosta de ir para a academia ou quem não gosta de fazer nada. O sedentarismo mata, né? E se a gente morre antes da hora, é suicídio. Então vamos pensar. Não fazer oração também é uma maneira de a gente se matar antes da hora, porque a gente não recebe aqueles benefícios que podia receber. A falta do Evangelho no Lar dificulta muito a ação dos nossos mentores. E o Evangelho no Lar, ele tem uma coisa maravilhosa. Quando a gente começa a fazer aquilo, começa a fazer persistentemente naquela data, naquela hora, a gente coloca uma hora que vai ser possível com que a espiritualidade chegue até a nossa casa, e não só chegue até a nossa casa, mas ele consiga atingir a vizinhança. Então todos os espíritos contam que quando uma casa faz Evangelho no Lar, praticamente todo um quarteirão se ilumina, dando chance para que a espiritualidade chegue e naquele ponto de luz que o nosso Evangelho faz e traz, para que os espíritos cheguem até outros lares, outras casas, né? Então vejam a importância que é, a caridade que é a gente fazer o Evangelho no Lar. Não só para nós, para a nossa família, mas também para os nossos vizinhos. Quantos de nós temos vizinhos que, né, são pessoas problemáticas, brigam, tem problema com bebida, com droga e tudo. Então se a gente faz o Evangelho no Lar, a gente ajuda. Quem pode vai morar num condomínio fechado lá e tal. Mas mesmo os condomínios fechados tem vizinhança que não é legal, né? Então quem mora num apartamento, por exemplo, que tem que dividir, ou mora num sobrado e divide de parede, né? A gente sabe como incomoda os vizinhos lá. Imagina quanto benefício a gente pode trazer fazendo uma oração, né? Então isso é uma coisa muito boa, é uma caridade que se pratica quando a gente faz o Evangelho no Lar. Além da nossa família, para as famílias que nos circundam também. É uma ferramenta que está ao alcance de todos nós, independente do número de famílias, da família que a gente seja, de 1, de 2, de 3, de 10, né? A gente pode fazer e só vai nos trazer benefícios, né? Benesses para todos nós, né? As trevas que habitam dentro de nós precisam ser extirpadas pela luz. E a luz é o entendimento. Então a única maneira de a gente melhorar é a gente diminuindo a nossa ignorância. A ignorância que nós trazemos dentro de nós, né? Pela falta de empenho, de estudo, né? Porque tudo isso que já foi dito, a gente já ouviu, né? Há muitos anos atrás. Muitos de nós aqui talvez estivéssemos presentes até no dia da crucificação de Jesus, né? Então, quer dizer, nós somos espíritos milenares, nós trazemos uma bagagem grandiosa. Hoje nós estamos nesses corpos aqui, vivendo essas nossas vidas aqui, de acordo com as nossas necessidades e competências de hoje, né? Mas nós temos muito conhecimento lá de trás. Então a gente pode melhorar muito, né, com um ato simples
que é o Evangelho no lar. Então, não estendendo mais o assunto, é uma coisa simples, mas vamos pensar quantos de nós praticam em casa. Se a gente não pratica, vamos começar, né? Nem que seja sozinho, né? É uma coisa que é muito importante para todos nós. Gente, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Nossa Senhora dulcifique os nossos corações para que o entendimento e as nossas ações sejam as melhores. Muito obrigado.